ele é veloz, mostrando que ele tem o melhor, mostrando que ele é bonito. Então nós temos um leão para vencer, que se chama mundo. Diga assim, mundo. Jesus deu uma palavra muito forte, e eu tiro de proveito nessa noite, falando assim: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o Espírito de Deus não está nele. Mas filhinhos, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e certamente que vós também vencereis. Então, o mundo é como se fosse um leão que está querendo nos tragar, que está querendo vir até nós, mostrando que ele é bonito, que ele tem melhor para nós, mas é mentira do diabo. E eu louvo ao Senhor, porque eu já venci o mundo, e você também já venceu o mundo. Pergunta para o seu irmão: já venceu o mundo? Pergunta para ele. Aleluia. Quem já venceu o mundo? Levante a mão. Então você já matou um leão. Quem vence o mundo, ele já matou um leão. Quem vence o mundo, ele já destruiu o leão. Quem vence o mundo, o leão não pode mais com ele. Eu já venci o mundo, nunca mais eu volto para o mundo, nunca mais eu faço as coisas do mundo, eu não tenho mais prazer nas coisas deste mundo, porque se eu já venci o mundo, eu não tenho mais prazer nas coisas deste mundo, eu não amo mais as coisas deste mundo, muito pelo contrário, eu amo a Deus acima de todas as coisas, e não busco as coisas deste mundo. Buscamos as coisas de cima, porque certamente se eu busco as coisas de cima, Deus me dará as coisas daqui da terra. Mas se eu busco as coisas da terra, as coisas de cima ficam travado para mim. Aleluia. Eu já venci o mundo. Você já venceu o mundo? Quem já venceu o mundo? O leão também é como se fosse nós mesmos. Forte, né? Muitas vezes nós queremos, com a nossa braveza, mostrar que nós somos maiores, que nós somos fortes, que nós podemos marcar o nosso território, que nós somos velozes, que nós somos muito bravos, mas nós, amados, temos que vencer a nós mesmos. Vencer a nós mesmos, não fazendo mais a nossa vontade. Não faço mais o que eu quero, eu não posso fazer mais o que eu quero, eu não posso ir onde eu quero, eu não posso vestir o que eu quero, eu não posso falar o que eu quero. Muito pelo contrário, eu tenho que falar as coisas de Deus, porque se eu venci eu mesmo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você venceu o mundo, você não vive mais, mas é Cristo que vive em você. Se você faz o que você quer, se vai onde você quer, se faz tudo o que você deseja, é porque você não venceu você mesmo. E este leão, você tem que tomar muito cuidado com ele, que ele só vence mesmo, você só vence ele com o Espírito de Deus, porque a Bíblia fala: se pelo Espírito mortificardes a carne, certamente que vivereis. É pelo Espírito que nós mortificamos a carne. Eu não posso mais fazer a vontade da minha carne, muito pelo contrário, eu faço a vontade de Deus. Aleluia. Eu não posso mais fazer o que eu quero. Eu não posso mais fazer o que eu desejo. Eu não posso mais fazer o que me dá na teia. Eu não posso mais fazer o que vem na minha vontade. Porque a carne, diz o apóstolo Paulo, que ela churreia contra o Espírito. É o Espírito querendo fazer a vontade de Deus e a carne querendo fazer a vontade da carne. Então, se eu quiser vencer, eu não posso mais fazer a vontade da carne, mas a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Porque aqueles que andam fazendo a vontade da carne, ele não venceu ainda ele mesmo. Ele não matou este leão, ele não está pronto e preparado para vencer o Golias, as altas lutas da vida dele, porque nem ele mesmo, que é um leão, ele não conseguiu vencer. Ele vence tantas lutas e tantos problemas, mas o leão, que é ele mesmo, ele não vence. A arrogância, a soberba, ele não vence ele mesmo. Ele vive fazendo a vontade dele. Se eu quero, é o que eu quero, não interessa o outro. Ele faz a própria vontade dele, é a carne que está mandando.
A carne para nada presta, senão para ser lançada fora. Se eu faço as coisas da carne, então Cristo não está em mim. Eu não venci o leão ainda, que é a minha própria carne, querendo fazer a vontade da carne, andar pela vontade da carne. Eu não consegui vencer a minha própria carne. Como irei enfrentar o urso, que é maior do que essa luta, do que o leão? Eu não estou pronto ainda para vencer o urso, que nem comecei a falar. Eu não venci eu mesmo. Estou parado, estou estagnado. A minha carne pede, eu dou para ela. A minha carne quer, eu dou para ela. Como eu vou vencer? Como eu vou alcançar altos desafios na minha vida? Como que eu vou adiante se a minha carne está presa? Não consigo vencer. Como que eu não consigo enfrentar o urso? Não vou enfrentar nunca o urso, porque a minha carne eu não venci. Talvez, meu amado irmão, você ainda não venceu a sua carne. A sua carne vive pedindo as coisas da carne. E você vive fazendo as coisas da carne. Não vai alcançar vitória, desafio maior, quem faz a vontade da carne. A carne, preste atenção, a carne é contra Deus. A vontade da carne é contra Deus, mas a vontade do Espírito é a vontade de Deus. Se eu faço as coisas da carne, eu não recebo nada. E se eu receber, porque agir na carne é momentânea alegria, é momentânea e passageira essa alegria. Mas se eu padeço fazendo a vontade do Espírito, então a minha alegria é para sempre no Espírito de Deus. Aleluia. Eu quero ter alegria para sempre. Eu não quero ter alegria passageira. As coisas da carne são coisas passageiras. Se eu faço as coisas da carne, são coisas passageiras. Eu não quero viver neste mundo com as coisas passageiras. Eu quero ter a minha vida eterna em Cristo Jesus, sorrindo para sempre com o Senhor. Porque se eu faço as coisas da carne, eu não venci ainda este leão. E estou prestes a ser derrotado por este leão. Talvez, meu amado irmão, você esteja assim, não está conseguindo matar este leão. Como vai enfrentar o urso? Como vai enfrentar o gigante? Não vence a carne. A carne pede, toma. A carne pede, toma, pode fazer. Sabe o que Paulo fala? Paulo fala assim, olha, preste atenção, vai marcar o seu coração. Nós somos todos pecadores, amém ou não amém? Até eu sou pecador. E Paulo, na sinagoga, ele dá um grito bem alto no meio da sinagoga e fala assim, olha, todos os tipos de pecado que há em nós, seja fora da carne. Eu não posso usar a minha carne, o meu corpo, para fazer a vontade da carne. Eu não posso usar esse templo, que é templo e morada do Espírito de Deus, amados, para fazer a vontade da carne. Se eu faço as coisas da carne, me enche das coisas deste mundo. Mas se eu faço as coisas de Deus, me enche das coisas de Deus. E eu quero a cada dia me encher das coisas de Deus. Aleluia. Quem quer encher da vontade de Deus? Quem quer encher das coisas de Deus? Levante a mão e aplaude ao Senhor e diga assim, eu quero, eu quero, eu quero. Aleluia. Pronto. Ele vence esse leão. Tem outro tipo de leão, chama-se diabo, diga assim, diabo. Bom, a Bíblia fala do diabo. O diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar, não é assim que a Bíblia fala? Então o diabo, ele é comparado como um leão, o leão é comparado como o diabo, ele está todo instante à espreita, te vigiando, te olhando, uma hora ele te vê você despreparado, sem a guarnição, porque diz a Bíblia que os anjos acampam ao redor, não é assim? Ao redor, o anjo está cheio de anjo aqui, mas o leão, o vosso adversário, está ao derredor. A hora que eu quebrar a muralha, a hora que eu quebrar o acesso ali, então eu quebrar essa barreira que anda ao meu lado me protegendo, o leão ele vai querer me tragar. O que eu preciso fazer para que essa muralha não seja quebrada? Vigiar. A Bíblia fala assim, vigiai e orai,
para que o diabo não vos pegue desprevenido. Uma das maneiras de nós vencermos o diabo, não é mandando fogo, não é combatendo ele, não é fazendo libertação, ministração. Uma das maneiras de nós vencermos o diabo, o leão que anda ao derredor, bramando, o diabo anda ao redor bramando como leão. Uma das duas maneiras de nós vencermos o diabo: primeiro, vigiar. Segundo, oração. Posso fazer tantas outras coisas, mas nada me dá mais força para eu vencer o diabo. Nada me dá mais força para vencer este leão, que muitas vezes vem até a mim e até você, com a braveza tremenda, para nos destruir. Muitas vezes ele vem até nós com a sua braveza, ele vem até nós com a sua força, querendo nos tragar e nos devorar. O que nos dá força e proteção contra este leão é duas coisas: vigilância e oração. Amém ou não amém? Se eu não vigio, eu dou acesso para o leão e chegar até a mim. Quantas das vezes nós padecemos isto? Por falta de vigilância, o leão aproxima de nós. Por falta de oração, o leão chega até nós. E quanto mais se nós não orarmos e nem vigiarmos, o leão chega, os leões chegam. Eu lembro-me de Daniel quando foi lançado nas covas dos leões. Homem de oração, homem de jejum, homem que vigiava e orava todos os dias. Então na hora que ele estava pertinho dos leões, Deus tampou e travou a boca dos leões. Aleluia. Eu creio que nessa noite Deus vai tampar as bocas dos leões. Deus vai tampar as bocas dos leões. Aleluia. Deus vai tampar a boca dos leões. Aqueles que vivem vigiando, aqueles que vivem orando, aqueles que vivem em jejum, Deus vai tampar, vai amarrar a boca dos leões. Mas para que isso aconteça na minha vida, tenho que fazer duas coisas: vigiar e orar. Não venço o diabo só expulsando, não venço o diabo amarrando, mandando fogo, não venço o diabo quebrando os trabalhos, jogando embora e trancando o abismo, de maneira nenhuma. Eu venço o diabo que muitas vezes vem até a mim como leão. Eu os venço vigiando, porque a vigilância afasta o leão, a vigilância expulsa o leão, a vigilância expulsa Satanás. E outra coisa, a oração quebra as garras do leão. Aleluia. Quantas das vezes, meus amados irmãos, nós sofremos lutas, padecemos lutas por causa de vigilância. Quantas das vezes os leões vêm até nós porque nós não vigiamos. E não vigiamos em casa, não vigiamos no trabalho, não vigiamos na igreja, não vigiamos dentro do ônibus, não vigiamos na família, não vigiamos no colégio, não vigiamos em lugar nenhum. Então os leões, eles ficam prestes a não querer nos tragar por falta de vigilância. E vem mais luta ainda em cima de nós, porque nós não vigiamos. Queremos muitas coisas, mas nós não vigiamos. Não oramos. Queremos bênção, mas não queremos vigiar. Talvez nessa noite você esteja atento para isso, vencer esses leões. Você quer vencer esses leões ainda? Quem quer, levante a mão. Aleluia. Nessa noite Deus vai fechar a boca dos leões. Talvez tenha um leão no mundo querendo te tragar, ou se já não te tragou. Tem um leão lá fora que já te tragou há muito tempo. Você está mais dentro da boca do leão e não consegue sair, porque o leão está prestes a te engolir. Talvez este leão de você mesmo, ou talvez o leão do diabo. Você deu acesso para o diabo chegar até você. Não vigiou em alguma ação, não vigiou em alguns atos, fez alguma coisa, orou depois que fez. A Bíblia fala assim, meus amados, Tiago, apóstolo Paulo falando, Timóteo, uma admoestação, não é brinquedo não, é admoestação, diga assim, admoestação, fala. Era isto, admoesto-te antes de tudo, é antes de tudo, que ore,
que façam orações, deprecações por todos. Então o que acontece? Às vezes nós fazemos as coisas e oramos depois. Às vezes nós compramos primeiro e oramos depois. Às vezes nós vamos a algum lugar e oramos depois. Mas não é assim que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é: orai antes. Orar antes. Porque assim eu vou vencer os leões com mais facilidade. Aleluia! Levante as suas duas mãos lá no alto, aplaude ao Senhor e fala assim: eu já venci esses leões, eu já venci. Levanta mesmo e fala o mais alto que você puder. Levanta as suas mãos e fala: eu já venci, eu já venci. Aleluia! Pronto, agora ficou mais fácil. Davi com a sua força no Espírito de Deus, ele então venceu o leão, agora ele passa para o urso. Olha que coisa! Ele foi então em direção ao urso. O urso foi querer arrebatar as suas ovelhas e ele não deixou. Tem muitas das coisas, meus amados irmãos, que o urso, ele vem até nós e nós deixamos. Às vezes o diabo vem com as suas armadilhas em cima de nós e nós deixamos. Muitas vezes o urso vem até você e você deixa. Ele vem com as suas garras tremendas. O urso, só dele fazer assim, sabe o que acontece? Ele quebra o pescoço de um homem, ou talvez um pescoço de um animal. Tanta era a sua força, as suas garras enormes. Quando ele vai lutar contra alguém, ele sobe em cima do animal, ele crava as suas unhas. Algumas pessoas que falam que ele crava as suas unhas mesmo ali, e quando ele vai arrancar, fica até ferpa das suas unhas no animal que ele estava tentando vencer, ou lutando contra aquele animal. E quantas das vezes o urso vem até nós, querendo nos destruir, colocar as suas garras em cima de nós, e nós deixamos. Não foi assim com Davi. Davi fez uma coisa tremenda. O urso foi para destruir as suas ovelhas. Sabe o que ele fez? Ele foi e enfrentou. Sabe o que acontece? Nós que somos servos de Deus, guerreiros, soldados, nós também enfrentamos o urso no poder de Deus. Mas não vem o diabo querer destruir a minha casa, destruir a minha família, destruir as ovelhas. Muito pelo contrário, nós vamos enfrentar e vamos destruir. O urso, ele é muito astuto. E ele é muito forte. Com as suas unhas grandes, ele chega em cima do animal e coloca ali e não larga. O que são essas unhas? O que são essas unhas? Preste atenção que eu vou falar para você. São coisas do diabo, que o diabo conseguiu colocar em nós, com as suas unhas, agarradas em cima de nós, talvez de 10 centímetros de unhas em cima de nós, e nós não conseguimos livrar deste leão, desse urso, perdão, que está em cima de nós. E somos presos nesse urso, nesse tremendo urso, e nós não conseguimos livrar, fazemos de tudo e nós não conseguimos, porque nós estamos presos. A garra do urso está em cima de nós, as garras de Satanás estão em cima de nós. Quais são essas garras que nós não conseguimos largar? Talvez tenha uma garra do vício em cima de você, e você não consegue largar essa garra, você não consegue livrar essa garra. O vício está em cima de você, talvez o álcool, as drogas, talvez o fumo, o cigarro, o tabaco, essa garra que ele colocou em cima de você, e é uma garra forte. Entendo eu que para ficar livre do cigarro é muito difícil, deparamos com isso constantemente, é uma garra imposta pelo urso, e não conseguimos ficar livres tão facilmente. Está ali o vício. Eu durmo com o cigarro do lado, levanto da meia-noite com o cigarro do lado, levanto de manhã, o cigarro está ali. É uma garra colocada pelo urso, e não consigo tirar ela em cima de mim. Tem exemplo na família que fazem isto. Fuma 3 maços de cigarro por dia. É a garra do diabo colocada em cima e não consegue arrancar. Está cravado nas costas dele. Ele faz de tudo, faz campanha, faz oração e vai e rasga. Esta garra não tira assim. Esta garra só tira como você toma posse. Eu tenho falado para o ministério profético. Sabe o que eu tenho falado? Uma das maneiras da pessoa ser liberta de qualquer coisa é tomar
posse da vitória. É tomar posse da vitória e posição em Cristo. Uma das maneiras, meus amados irmãos, de você ficar livre das garras do diabo, sabe o que é? É você tomar posição em Cristo. Qual é a garra do diabo que está em cima de você? Talvez alguma droga. Talvez o diabo impôs em cima de você alguma posição de sexo ilícito. Ou alguma posição de relacionamento ilícito. Você não consegue livrar. A garra dele está ali. Você até dá uma saída e começa a escapar. Mas a garra dele é tão grande. Chega a medir 20 centímetros. Está cravada às suas costas. Você até dá uma saidinha. Mas a garra dele está ali. Com uma puxada, ele te puxa novamente para perto dele. Talvez há na sua vida alguma garra assim de um urso. Que você está preso em cima dessa garra. Debaixo dessa garra. E não consegue se livrar. Qual é a garra do diabo que está em cima de você? Você não consegue se livrar. Talvez esse vício. O urso também. Ele é tão forte que ele faz assim, ó. Derruba e quebra a cabeça de um homem, a cabeça de um animal. O urso também representa os duros golpes que nós enfrentamos na vida. Mas não são golpes fracos, não. São golpes duros. Só dele fazer assim, ele quebra a cabeça de um homem ou a cabeça de um animal. Representa os duros golpes da vida. A minha pergunta neste momento é: qual o golpe na sua vida neste momento que você sofreu? Sofreu nessa sua vida, do nascimento de você até hoje, você sofreu um golpe duro. Está difícil de você ficar livre deste golpe. É claro, foi dado um golpe por um urso, que significa na Bíblia, neste momento, nessa passagem, como se fosse um golpe do diabo. Ele te golpeou num relacionamento passado que não deu certo. Ele te golpeou, talvez, em alguma coisa que não deu certo, na morte de alguém, numa separação. Te deu um golpe e você fala assim: eu não consigo ficar livre deste golpe. Talvez este urso tenha quebrado a sua cabeça e você não vê saída deste golpe. Talvez você sofreu um golpe muito pesado na sua vida. Sabe o que vem ao meu coração neste momento? O maior golpe que talvez nós não conseguimos ficar livre é o golpe da traição. Ah, meus amados, como é doído o golpe da traição. Como dói o golpe da traição. Parece que levou não só a cabeça, mas levou o corpo inteiro. Como dói a traição. Nunca fui traído, mas deve ser muito doído. Deve ser muito doído. Foi traído pelo esposo, traído pela esposa, traído pelo amigo, traído por fulano, por cicrano. Talvez você tenha sofrido um golpe na sua vida. Traído por um funcionário, por um patrão. Este golpe foi muito pesado para você. O urso só fez assim, mas quebrou a sua cabeça, o teu pescoço e levou todo o teu corpo. Talvez na sua vida você tenha assim sofrido um golpe muito pesado na sua vida. E não consegue ficar livre deste golpe. Qual é o tipo de golpe que você tem sofrido? Talvez alguma ingratidão. Talvez alguma injustiça. Este golpe está difícil de você ficar livre dele. Muito duro este golpe. Foi um golpe também não dado por uma pessoa, mas um golpe dado pelo diabo. Um golpe dado por um animal mais forte, com as suas garras enormes. O alvo dele era destruir você. O alvo do urso é acabar com a sua vida. É deixar essa marca no seu rosto. É deixar essa cicatriz no seu coração. É deixar essa marca de você. É te magoar, te entristecer, te aborrecer, colocar você para lá e muito longe da igreja, e muito longe do Senhor. O urso está querendo te jogar para bem longe, colocando a garra dele em cima de você. Aleluia. Talvez nessa noite você tenha assim sofrido algum golpe na sua vida que está te machucando. Algum golpe que está doído. Algum golpe que não tem como sair deste golpe. Porque está doendo muito. Claro, foi dado um golpe por um urso. Não foi um animal qualquer. Não foi uma barata.
Não foi uma mosca, não, muito pelo contrário, preste atenção, foi dado na sua vida um golpe por um dos maiores animais, mais fortes e mais bravos. Aleluia. Qual é o golpe que você tem sofrido? Uma traição? Alguma coisa que você queria que não deu certo, e aquilo foi um golpe. Arrancou a sua cabeça, foi tão golpeado mesmo, que arrancou a sua família, arrancou a sua casa, arrancou o seu lar, arrancou a sua finança, arrancou tudo que você tinha, porque foi dado um golpe, um soco, um tapa, por um animal que queria destruir a sua vida, e deixar essa cicatriz na sua cabeça, deixando injúria no seu coração, mágoa no seu coração, tristeza na sua vida. Talvez você esteja assim sofrendo um golpe, e ninguém tenha falado para você, mostrando que ele é veloz, mostrando que ele tem o melhor, mostrando que ele é bonito. Então nós temos um leão para vencer, que se chama mundo. Diga assim, mundo. Jesus deu uma palavra muito forte, e eu tiro de proveito nessa noite, falando assim: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o Espírito de Deus não está nele. Mas filhinhos, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e certamente que vós também vencereis. Então, o mundo é como se fosse um leão que está querendo nos tragar, que está querendo vir até nós, mostrando que ele é bonito, que ele tem melhor para nós, mas é mentira do diabo. E eu louvo ao Senhor, porque eu já venci o mundo, e você também já venceu o mundo? Pergunta para o seu irmão: já venceu o mundo? Pergunta para ele. Aleluia. Quem já venceu o mundo? Levante a mão. Então você já matou um leão. Quem vence o mundo, ele já matou um leão. Quem vence o mundo, ele já destruiu o leão. Quem vence o mundo, o leão não pode mais com ele. Eu já venci o mundo, nunca mais eu volto para o mundo, nunca mais eu faço as coisas do mundo, eu não tenho mais prazer nas coisas deste mundo, porque se eu já venci o mundo, eu não tenho mais prazer nas coisas deste mundo, eu não amo mais as coisas deste mundo, muito pelo contrário, eu amo a Deus acima de todas as coisas, e não busco as coisas deste mundo. Buscamos as coisas de cima, porque certamente se eu busco as coisas de cima, Deus me dará as coisas daqui da terra, mas se eu busca as coisas da terra, as coisas de cima ficam travado para mim. Aleluia. Eu já venci o mundo. Você já venceu o mundo? Quem já venceu o mundo? O leão também é como se fosse nós mesmos. Forte, né? Muitas vezes nós queremos, com a nossa braveza, mostrar que nós somos maiores, que nós somos fortes, que nós podemos marcar o nosso território, que nós somos velozes, que nós somos muito bravos, mas nós, amados, temos que vencer a nós mesmos. Vencer a nós mesmos, não fazendo mais a nossa vontade, não faço mais o que eu quero, eu não posso fazer mais o que eu quero, eu não posso ir onde eu quero, eu não posso vestir o que eu quero, eu não posso falar o que eu quero, muito pelo contrário, eu tenho que falar as coisas de Deus, porque se eu venci eu mesmo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você venceu o mundo, você não vive mais, mas é Cristo que vive em você. Se você faz o que você quer, se vai onde você quer, se faz tudo o que você deseja, é porque você não venceu você mesmo. E este leão, você tem que tomar muito cuidado com ele, que ele só vence mesmo, você só vence ele com o Espírito de Deus, porque a Bíblia fala: se pelo Espírito mortificardes a carne, certamente que vivereis. É pelo Espírito que nós mortificamos a carne. Eu não posso mais fazer a vontade da minha carne, muito pelo contrário, eu faço a vontade de Deus. Aleluia. Eu não posso mais fazer o que eu quero.
Eu não posso mais fazer o que eu desejo. Eu não posso mais fazer o que me dá na teia. Eu não posso mais fazer o que vem na minha vontade. Porque a carne, diz o apóstolo Paulo, que ela churreia contra o Espírito. É o Espírito querendo fazer a vontade de Deus e a carne querendo fazer a vontade da carne. Então, se eu quiser vencer, eu não posso mais fazer a vontade da carne, mas a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Porque aqueles que andam fazendo a vontade da carne, ele não venceu ainda ele mesmo, ele não matou este leão, ele não está pronto e preparado para vencer o Golias, as altas lutas da vida dele, porque nem ele mesmo, que é um leão, ele não conseguiu vencer. Ele vence tantas lutas e tantos problemas, mas o leão que é ele mesmo, ele não vence. A arrogância, a soberba, ele não vence. Ele mesmo, ele vive fazendo a vontade dele. Se eu quero, é o que eu quero, não interessa o outro. Ele faz a própria vontade dele, é a carne que está mandando. A carne para nada presta, senão para ser lançada fora. Se eu faço as coisas da carne, então Cristo não está em mim. Eu não venci o leão ainda, que é a minha própria carne, querendo fazer a vontade da carne, andar pela vontade da carne. Eu não consegui vencer a minha própria carne. Como irei enfrentar o urso, que é maior do que essa luta, do que o leão? Eu não estou pronto ainda para vencer o urso, que nem comecei a falar. Eu não venci eu mesmo. Estou parado, estou estagnado. A minha carne pede, eu dou para ela. A minha carne quer, eu dou para ela. Como eu vou vencer? Como eu vou alcançar altos desafios na minha vida? Como que eu vou adiante se a minha carne está presa? Não consigo vencer. Como que eu não consigo enfrentar o urso? Não vou enfrentar nunca o urso, porque a minha carne eu não venci. Talvez, meu amado irmão, você ainda não venceu a sua carne. A sua carne vive pedindo as coisas da carne. E você vive fazendo as coisas da carne. Não vai alcançar vitória e desafio maior quem faz a vontade da carne. A carne, preste atenção, a carne é contra Deus. A vontade da carne é contra Deus, mas a vontade do Espírito é a vontade de Deus. Se eu faço as coisas da carne, eu não recebo nada. E se eu receber, porque agir na carne é momentânea alegria, é momentânea e passageira essa alegria. Mas se eu padeço fazendo a vontade do Espírito, então a minha alegria é para sempre no Espírito de Deus. Aleluia. Eu quero ter alegria para sempre. Eu não quero ter alegria passageira. As coisas da carne são coisas passageiras. Se eu faço as coisas da carne, são coisas passageiras. Eu não quero viver neste mundo com as coisas passageiras. Eu quero ter a minha vida eterna em Cristo Jesus, sorrindo para sempre com o Senhor. Porque se eu faço as coisas da carne, eu não venci ainda este leão. E estou prestes a ser derrotado por este leão. Talvez, meu amado irmão, você esteja assim, não está conseguindo matar este leão. Como vai enfrentar o urso? Como vai enfrentar o gigante? Não vence a carne. A carne pede, toma. A carne pede, toma, pode fazer. Sabe o que Paulo fala? Paulo fala assim, olha, preste atenção, vai marcar o seu coração. Nós somos todos pecadores, amém ou não amém? Até eu sou pecador. E Paulo na sinagoga, ele dá um grito bem alto no meio da sinagoga e fala assim, olha, todos os tipos de pecado que há em nós, seja fora da carne. Eu não posso usar a minha carne, o meu corpo, para fazer a vontade da carne. Eu não posso usar esse templo, que é templo e morada do Espírito de Deus, amados, para fazer a vontade da carne. Se eu faço as coisas da carne, me enche das coisas deste mundo. Mas se eu faço as coisas de Deus, me enche das coisas de Deus. E eu quero a cada dia me encher das coisas de Deus. Aleluia. Quem quer encher da vontade de Deus? Quem quer encher das coisas de Deus? Levante a mão e aplaude ao Senhor e diga assim, eu quero, eu quero, eu quero. Aleluia.
pronto, ele vence esse leão. Tem outro tipo de leão, chama-se diabo. Diga assim, diabo. Bom, a Bíblia fala do diabo. O diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Não é assim que a Bíblia fala? Então o diabo, ele é comparado como um leão, o leão é comparado como um diabo. Ele está todo instante à espreita, te vigiando, te olhando. Uma hora ele te vê você despreparado, sem a guarnição, porque diz a Bíblia que os anjos acampam ao redor, não é assim? Ao redor, o anjo está cheio de anjo aqui. Mas o leão, o vosso adversário, está ao derredor. A hora que eu quebrar a muralha, a hora que eu quebrar o acesso ali, então eu quebrar essa barreira que anda ao meu lado me protegendo, o leão, ele vai querer me tragar. O que eu preciso fazer para que essa muralha não seja quebrada? Vigiar. A Bíblia fala assim: vigiai e orai, para que o diabo não vos pegue desprevenido. Uma das maneiras de nós vencermos o diabo, não é mandando fogo, não é combatendo ele, não é fazendo libertação, ministração. Uma das maneiras de nós vencermos o diabo, o leão que anda ao derredor, bramando, o diabo anda ao derredor, bramando como leão. Uma das duas maneiras de nós vencermos o diabo: primeiro, vigiar. Segundo, oração. Posso fazer tantas outras coisas, mas nada me dá mais força para eu vencer o diabo, nada me dá mais força para vencer este leão, que muitas vezes vem até a mim e até você, com a braveza tremenda, para nos destruir. Muitas vezes ele vem até nós com a sua braveza, ele vem até nós com a sua força, querendo nos tragar e nos devorar. O que nos dá força e proteção contra este leão é duas coisas: vigilância e oração. Amém ou não amém? Se eu não vigio, eu dou acesso para o leão chegar até a mim. Quantas das vezes nós padecemos isto? Por falta de vigilância, o leão aproxima de nós. Por falta de oração, o leão chega até nós. E quanto mais se nós não orarmos e nem vigiarmos, o leão chega, os leões chegam. Eu lembro-me de Daniel quando foi lançado nas covas dos leões. Homem de oração, homem de jejum, homem que vigiava e orava todos os dias. Então na hora que ele estava pertinho dos leões, Deus tampou e travou a boca dos leões. Aleluia. Eu creio que nessa noite Deus vai tampar as bocas dos leões. Deus vai tampar as bocas dos leões. Aleluia. Deus vai tampar a boca dos leões. Aqueles que vivem vigiando, aqueles que vivem orando, aqueles que vivem em jejum, Deus vai tampar, vai amarrar a boca dos leões. Mas para que isso aconteça na minha vida, tenho que fazer duas coisas: vigiar e orar. Não venço o diabo só expulsando, não venço o diabo amarrando, mandando fogo, não venço o diabo quebrando os trabalhos, jogando embora e trancando o abismo, de maneira nenhuma. Eu venço o diabo que muitas vezes vem até a mim como leão. Eu os venço vigiando, porque a vigilância afasta o leão, a vigilância expulsa o leão, a vigilância expulsa Satanás. E outra coisa, a oração quebra as garras do leão. Aleluia. Quantas das vezes, meus amados irmãos, nós sofremos lutas, padecemos lutas por causa de vigilância. Quantas das vezes os leões vêm até nós porque nós não vigiamos. E não vigiamos em casa, não vigiamos no trabalho, não vigiamos na igreja, não vigiamos dentro do ônibus, não vigiamos na família, não vigiamos no colégio, não vigiamos em lugar nenhum. Então os leões, eles ficam prestes a não querer nos tragar por falta de vigilância. E vem mais luta ainda em cima de nós, porque nós não vigiamos. Queremos muitas coisas, mas nós não vigiamos. Não oramos. Queremos bênção, mas não queremos vigiar. Talvez nessa noite você esteja atento para isso, vencer esses leões.
Você quer vencer esses leões ainda? Quem quer? Levante a mão. Aleluia. Nessa noite Deus vai fechar a boca dos leões. Talvez tenha um leão no mundo querendo te tragar, ou se já não te tragou. Tem um leão lá fora que já te tragou há muito tempo. Você está mais dentro da boca do leão e não consegue sair, porque o leão está prestes a te engolir. Talvez este leão de você mesmo, ou talvez o leão do diabo. Você deu acesso para o diabo chegar até você. Não vigiou em alguma ação, não vigiou em alguns atos, fez alguma coisa, orou depois que fez. A Bíblia fala assim, meus amados, Tiago, apóstolo Paulo falando, Timóteo, uma admoestação, não é brinquedo não, é admoestação, diga assim, admoestação, fala. Era isto, admoesto-te antes de tudo, antes de tudo, que ore, que façam orações, deprecações por todos. Então o que acontece? Às vezes nós fazemos as coisas e oramos depois. Às vezes nós compramos primeiro e oramos depois. Às vezes nós vamos a algum lugar e oramos depois. Mas não é assim que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é orai antes. Orar antes. Porque assim eu vou vencer os leões com mais facilidade. Aleluia! Levante as suas duas mãos lá no alto, aplaude ao Senhor e fala assim: eu já venci esses leões, eu já venci. Levanta mesmo e fala o mais alto que você puder. Levanta as suas mãos e fala: eu já venci, eu já venci. Aleluia! Pronto, agora ficou mais fácil. Davi com a sua força no Espírito de Deus, ele então venceu o leão, agora ele passa para o urso. Olha que coisa! Ele foi então em direção ao urso. O urso foi querer arrebatar as suas ovelhas e ele não deixou. Tem muitas das coisas, meus amados irmãos, que o urso, ele vem até nós deixamos. Às vezes o diabo vem com as suas armadilhas em cima de nós e nós deixamos. Muitas vezes o urso vem até você e você deixa. Ele vem com as suas garras tremendas. O urso, só dele fazer assim, sabe o que acontece? Ele quebra o pescoço de um homem, ou talvez um pescoço de um animal. Tanta era a sua força, as suas garras enormes. Quando ele vai lutar contra alguém, ele sobe em cima do animal, ele crava as suas unhas. Algumas pessoas que falam que ele crava as suas unhas mesmo ali, e quando ele vai arrancar, fica até ferpa das suas unhas no animal que ele estava tentando vencer, ou lutando contra aquele animal. E quantas das vezes o urso vem até nós, querendo nos destruir, colocar as suas garras em cima de nós, e nós deixamos. Não foi assim com Davi. Davi fez uma coisa tremenda. O urso foi para destruir as suas ovelhas. Sabe o que ele fez? Ele foi e enfrentou. Sabe o que acontece? Nós que somos servos de Deus, guerreiros soldados, nós também enfrentamos o urso no poder de Deus. Mas não vem o diabo querer destruir a minha casa, destruir a minha família, destruir as ovelhas. Muito pelo contrário, nós vamos enfrentar e vamos destruir. O urso, ele é muito astuto, e ele é muito forte, com as suas unhas grandes. Ele chega em cima do animal e coloca ali e não larga. O que são essas unhas? O que são essas unhas? Preste atenção que eu vou falar para você. São coisas do diabo, que o diabo conseguiu colocar em nós, com as suas unhas, agarradas em cima de nós, talvez de 10 centímetros de unhas em cima de nós, e nós não conseguimos livrar deste leão, desse urso, perdão, que está em cima de nós, e somos presos nesse urso, nesse tremendo urso, e nós não conseguimos livrar, fazemos de tudo e nós não conseguimos, porque nós estamos presos. A garra do urso está em cima de nós, as garras de Satanás estão em cima de nós. Quais são essas garras que nós não conseguimos largar? Talvez tenha uma garra do vício em cima de você, e você não consegue largar essa garra, você não consegue livrar essa garra. O vício está em cima de você, talvez o álcool, as drogas,
Talvez o fumo, o cigarro, o tabaco, essa garra que ele colocou em cima de você, e é uma garra forte. Entendo eu que para ficar livre do cigarro é muito difícil. Deparamos com isso constantemente. É uma garra imposta pelo urso. E não conseguimos ficar livres tão facilmente. Está ali o vício. Eu durmo com o cigarro do lado, levanto da meia-noite com o cigarro do lado, levanto de manhã, o cigarro está ali. É uma garra colocada pelo urso. E não consigo tirar ela em cima de mim. Tem exemplo na família que fazem isto. Fuma 3 maços de cigarro por dia. É a garra do diabo colocada em cima e não consegue arrancar. Está cravado nas costas dele. Ele faz de tudo, faz campanha, faz oração e vai e rasga. Esta garra não tira assim. Esta garra só tira como você toma posse. Eu tenho falado para o ministério profético. Sabe o que eu tenho falado? Uma das maneiras da pessoa ser liberta de qualquer coisa é tomar posse da vitória. É tomar posse da vitória e posição em Cristo. Uma das maneiras, meus amados irmãos, de você ficar livre das garras do diabo, sabe o que é? É você tomar posição em Cristo. Qual é a garra do diabo que está em cima de você? Talvez alguma droga. Talvez o diabo impôs em cima de você alguma posição de sexo ilícito. Ou alguma posição de relacionamento ilícito, você não consegue livrar, a garra dele está ali, você até dá uma saída e começa a escapar, mas a garra dele é tão grande, chega a medir 20 centímetros, está cravada às suas costas. Você até dá uma saidinha, mas a garra dele está ali, com uma puxada, ele te puxa novamente para perto dele. Talvez há na sua vida alguma garra assim de um urso, que você está preso em cima dessa garra, debaixo dessa garra. E não consegue se livrar. Qual é a garra do diabo que está em cima de você? Você não consegue se livrar. Talvez esse vício. O urso também. Ele é tão forte que ele faz assim, ó. Derruba e quebra a cabeça de um homem, a cabeça de um animal. O urso também representa os duros golpes que nós enfrentamos na vida. Mas não são golpes fracos, não. São golpes duros. Só dele fazer assim, ele quebra a cabeça de um homem ou a cabeça de um animal. Representa os duros golpes da vida. A minha pergunta neste momento é: qual o golpe na sua vida neste momento que você sofreu? Sofreu nessa sua vida, do nascimento de você até hoje, você sofreu um golpe duro. Está difícil de você ficar livre deste golpe. É claro, foi dado um golpe por um urso, que significa na Bíblia, neste momento, nessa passagem, como se fosse um golpe do diabo. Ele te golpeou num relacionamento passado que não deu certo. Ele te golpeou, talvez, em alguma coisa que não deu certo, na morte de alguém, numa separação. Te deu um golpe e você fala assim: eu não consigo ficar livre deste golpe. Talvez este urso tenha quebrado a sua cabeça e você não vê saída deste golpe. Talvez você sofreu um golpe muito pesado na sua vida. Sabe o que vem ao meu coração neste momento? O maior golpe que talvez nós não conseguimos ficar livre é o golpe da traição. Ah, meus amados, como é doído o golpe da traição. Como dói o golpe da traição. Parece que levou não só a cabeça, mas levou o corpo inteiro. Como dói a traição. Nunca fui traído, mas deve ser muito doído. Deve ser muito doído. Foi traído pelo esposo, traído pela esposa, traído pelo amigo, traído por fulano, por cicrano. Talvez você tenha sofrido um golpe na sua vida. Traído por um funcionário, por um patrão. Este golpe foi muito pesado para você. O urso só fez assim, mas quebrou a sua cabeça, o teu pescoço e levou todo o teu corpo. Talvez na sua vida você tenha assim sofrido um golpe muito pesado na sua vida. E não consegue ficar livre deste golpe. Qual é o tipo de golpe que você tem sofrido? Talvez alguma ingratidão. Talvez alguma injustiça.
E este golpe está difícil de você ficar livre dele. Muito duro este golpe. Foi um golpe também não dado por uma pessoa, mas um golpe dado pelo diabo. Um golpe dado por um animal mais forte, com as suas garras enormes. O alvo dele era destruir você. O alvo do urso é acabar com a sua vida. É deixar essa marca no seu rosto. É deixar essa cicatriz no seu coração. É deixar essa marca de você. É te magoar, te entristecer, te aborrecer, colocar você para lá e muito longe da igreja, e muito longe do Senhor. O leão, o urso está querendo te jogar para bem longe, colocando a garra dele em cima de você. Aleluia. Talvez nesta noite você tenha assim sofrido algum golpe na sua vida que está te machucando, algum golpe que está doído, algum golpe que não tem como sair deste golpe, porque está doendo muito. Claro, foi dado um golpe por um urso, não foi um animal qualquer, não foi uma barata, não foi uma mosca, não, muito pelo contrário, preste atenção, foi dado na sua vida um golpe por um dos maiores animais, mais fortes e mais bravos. Aleluia. Qual é o golpe que você tem sofrido? Uma traição? Alguma coisa que você queria que não deu certo, e aquilo foi um golpe, arrancou a sua cabeça, foi tão golpeado mesmo, que arrancou a sua família, arrancou a sua casa, arrancou o seu lar, arrancou a sua finança, arrancou tudo que você tinha, porque foi dado um golpe, um soco, um tapa, por um animal que queria destruir a sua vida, e deixar essa cicatriz na sua cabeça, deixando injúria no seu coração, mágoa no seu coração, tristeza na sua vida. Talvez você esteja assim sofrendo um golpe, e ninguém tenha falado para você